A paz do Senhor, irmãos. Podem estar assentados. Glorificamos o nome do Senhor por partilhar do culto nesta noite. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês para partilhar de um momento de adoração ao Senhor. As oportunidades que surgem na nossa vida, elas são especiais, principalmente como esta. E a gente tem que fazer tudo o que se pode, como você está fazendo hoje, porque eu sei que reunir vocês aqui em uma quarta-feira, esse número de pessoas, e ainda aqueles que não vão chegar, não é fácil. Eu sei que é desafiante, porque quarta-feira, meio de semana, o trabalho com certeza os prende um pouquinho mais. Mas hoje, com certeza, você fez um esforço tremendo, né? Correu o máximo possível para estar aqui no culto de adoração ao Senhor. E esta oportunidade, com certeza, ela é uma oportunidade única. Porque cada oportunidade na nossa vida, ela é única. Porque não sabemos se vamos ter outra. Por isso, aproveitando o tempo que nós temos, vamos adorar, glorificar e enaltecer o nome do amado Mestre Jesus, dando sempre lugar ao Senhor, buscando sempre a sua graça e a sua orientação. Eu sei que você tem orado pelo MSBN e orado por esse ministério, para que Deus continue frutificando, abençoando e levantando vidas para investir nesta causa. Assim como você tem investido o seu tempo, investido o momento de sua oração, investido nesta causa para que a mesma seja sustentada e ela continue avançando cada dia, cada momento mais. E nós pretendemos que o Senhor nos dê mais oportunidades, que assim como aqui em Silveira, região de Silveira, Deus nos deu a oportunidade há 10 anos atrás, acho que é 10 anos, né, que a MSBN está aqui. Já vai para 14, né? 14 anos, é mesmo, porque aqui é 14 anos, isso mesmo. Olha aí que bênção. Que assim que Deus nos deu a oportunidade há 14 anos aqui neste lugar, que nós possamos ampliar mais, né? Em outras regiões, em outros lugares, aonde precisamos chegar, para a honra e glória ao nome do amado Mestre Jesus. Amém, amados? Amém. Continuemos adorando e glorificando o nome do amado Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Também vamos estar ouvindo uma saudação com o pastor Vinícius, lá de Ericeira. O pastor Vinícius também veio adorar o Senhor juntamente conosco, ele e a sua esposa, seus filhos, amém? Glórias ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é bom a gente poder estar juntos mais uma vez. Fim de semana podemos estar juntos aqui, né? Dando um glória a Deus, participando junto com o departamento feminino aqui. E foi uma bênção, graças ao Senhor por isso. E hoje podemos nos voltar aqui reunir para adorar o Senhor, para bendizer a Ele. É certo que Ele merece a honra, Ele merece a glória, merece o louvor. E a gente sempre se preocupa em nos reunir e bendizer o nosso Mestre. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo de número 6. Porque quando falamos em obra de Deus, então falamos de questões espirituais. E pensando em questões espirituais, um convite muito bom, um conselho excelente da parte de Paulo para a igreja que estava em Éfeso. A partir do versículo 10, ele coloca: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele continuou no versículo 11 dizendo: revestível de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
O primeiro conselho de Paulo é: a gente precisa estar fortalecido no Senhor. Isso em todos os momentos. Mas para não ficar como um jargão, fortalecei-vos no Senhor, irmãos. E ninguém habituar isso como um jargão, ele coloca argumentos de por que o crente precisa estar fortalecido no Senhor. O primeiro argumento que ele dá está no versículo de número 11, que ele diz que se a gente estiver fortalecido no Senhor, a gente vai ter a condição de estar firme quando o diabo armar as suas ciladas. E é lógico que nosso adversário, a gente não consegue ver ele com o olho físico. A gente não consegue perceber ele com o olho físico. Mas se nós estivermos ligados no Senhor e fortalecidos no Senhor, ainda que as artimanhas que ele faça existam, e de fato existe, ainda que as armadilhas que ele lança na beira do caminho, que existe sim, mas o crente, quando ele está firme no Senhor, então ainda que o diabo venha com os seus laços, com as suas armadilhas, com as suas artimanhas, mas esse crente permanece firme com Deus, porque ele está fiel a esse mestre. Quando a gente chega no versículo de número 13, ele dá outro argumento de por que o crente precisa estar fortalecido no Senhor. No versículo 13 ele diz, ele repete em outras palavras o mesmo conselho do versículo 10. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Outro argumento de Paulo para a igreja de Éfeso: vocês precisam estar fortalecidos no Senhor. É porque os dias maus, eles vão chegando. E dias maus a gente pode interpretar isso de diversas maneiras. Dias de enfermidades, dias de desânimo, dias de dificuldade no campo ministerial, porque nós passamos por isso. Quando nós falamos de igreja, então, obra de Deus, implantação de igreja, sustentação de igreja, então dias maus estão na rotina desse trabalho. E eu sei que essa igreja, ela permanece firme, ainda que o dia mau chegue, ainda que a dificuldade bata, ainda que a situação do país não seja favorável, ainda que a gente olhe a perspectiva não seja muito boa, mas o crente firme no Senhor, ele não anda regido pela visão natural, mas a Bíblia diz que o homem cheio de Deus, ele anda por fé e não por vista. Então por fé ele está fortalecido no Senhor. E tudo pode dizer o contrário, mas ele, pela sua firmeza no Senhor, ele resiste o dia mau, e o nome do Senhor é glorificado. Quando a gente chega lá no versículo de número 19, ele dá mais uma razão, e nessa razão ele até pede oração. Quando no versículo de número 20 ainda, ou 18 ainda, ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Versículo 19 diz: e por mim. Então ore por todos os santos, mas também ore por mim. Ele coloca a razão. Por que orar por ele? Ele continua dizendo: para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Aqui a razão dele: olha, seja firme, segue orando, mas não ore só por vocês, ore por mim também. Estamos vendo um líder pedindo oração. Um líder que alguém pode olhar e dizer: ele é um super-homem. E ele coloca: não sou um super-homem. Sou alguém carente de oração da igreja, porque a liderança é carente de oração da igreja. Ele diz: ore por mim, porque eu preciso continuar cumprindo o propósito que Deus me deu para fazer. E se a igreja estiver orando por mim, eu tenho certeza que no abrir da minha boca, o Senhor vai me dar a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Nós precisamos orar pela nossa liderança, orar pelos nossos pastores, e a gente vai conseguir manter uma vida de súplica a Deus, também por eles, se a gente estiver fortalecido no Senhor. Que essa força de Deus esteja na nossa vida, irmãos, não apenas de palavra, mas que a graça de Deus esteja sempre sobre nós. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja, vamos colocar de pé. Neste momento vamos estar passando a palavra para o nosso preletor da noite. Pastor Antônio Domingo já está com a oportunidade. Jesus faz maravilhoso. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Muito obrigado por se sentar.
Agradeço a Deus pela oportunidade que já tivemos de podermos estarmos aqui em outras oportunidades. Graças a Deus por isso. O dirigente aqui pelo menos já me ouviu alguma vez na vida, não é? Isso é importante. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus pela vida do pastor Josué e a sua família, e já trabalha com a gente há mais de 30 anos, não é? Então nós convivemos mais do que família, pela graça de Deus, tendo esta oportunidade de poder tê-lo aqui nesta grande obra. Também agradecemos muito a Deus pela vida de todos vocês que me conhecem há muitos anos. Eu agradeço também pela vida de todos vocês. E claro que estou feliz por reconhecer tantos outros que ainda não conhecíamos. E glorifico a Deus por estar na companhia do José, irmão José. Estivemos ali também na igreja em Málaga. Ele foi o meu intérprete ali, porque ali a grande maioria tem um culto espanhol e ele sabe um pouco de português e de espanhol, e foi muito bom a companhia dele. Com relação ao MSB no mundo, Deus está nos abençoando maravilhosamente. Iniciamos a igreja em Atlanta no dia 28 de dezembro de 2000, e essa obra cresceu por vários continentes. Hoje estamos na Europa, estamos na África, na América do Norte, na América Central, e temos uma igreja também na América do Sul. No Brasil, nós temos alcançamos já 11 estados do Brasil, e no mundo nós temos 21 países. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja cresceu bastante, desenvolveu bastante, graças à sua oração, à sua colaboração, porque vocês todos oram, não é? E quando se ora coletivamente, Deus vai abrindo as portas num lugar e no outro, né? E está sendo uma bênção. Por exemplo, o pai do Vinícius, temos oportunidade lá em Vitória, no Espírito Santo, numa propriedade que eles têm lá, e hoje nós temos uma boa igreja que está iniciando lá em Cariacica. Nós temos na capital, em Cariacica, e também em Vila Velha, né? Glorificamos a Deus por esta oportunidade que eles nos ofereceram, e a igreja hoje existe de fato e de direito. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, irmãos, agora vamos falar a palavra de Deus, aproveitando meus minutinhos. Aqui o relógio está certo, será? Aqui parece que é 15 para as 8, não estou enxergando direito, é isso não? 15 para as 9. 15 para as 9, então tá bem. Vocês vão me ajudar aqui, a hora que vai o culto aqui. 15 para as 10. 15 para as 9, 15 para as 10. Então tá bom. Vamos ler a palavra de Deus registrado no Evangelho, aliás, no livro de Gênesis, capítulo 13, e do versículo 1 em diante. Gênesis 13, de 1 em diante. Vamos fazer uma leitura congregacional? Ali todos juntos. 1, 2, 3. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, como ele Ló. Aí Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro, e fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde os princípios tiveram a sua tenda, entre Betel e Ai. Está um pouquinho desafinado. Vamos continuar. Versículo 4. 1, 2, 3. Até o lugar do altar que Dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, filho de Abraão, tinha
Amém. Vamos repetir esse último versículo de número 6. Vamos repetir mais uma vez. Ele não tinha capacidade da terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era única, de maneira que não podiam habitar juntos. Amém. Nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que Deus nos dá, principalmente o conhecimento da bendita palavra de Deus. Jesus disse ao diabo, dizendo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus é uma alimentação que diariamente precisamos ter. Se nós nos deixarmos de alimentar fisicamente, não demora muito tempo, você vai morrer. Então, a alimentação é uma coisa que você precisa se alimentar constantemente. E nós, muitas vezes, precisamos se alimentar, às vezes até mais do que os africanos, porque às vezes tem lugares que eles se alimentam uma vez por dia. Tem lugares que se alimentam, às vezes, 2 vezes por semana. E tem lugar que se alimenta uma vez por semana. Aqui em Portugal, certamente você faz mais de uma refeição por dia, porque a alimentação é a base sólida para o nosso corpo físico. Com relação ao mundo espiritual, ou à vida espiritual, ou à nossa vida espiritual, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é alimento sólido para o nosso corpo espiritual, para a nossa alma, para o nosso espírito. E isso é importante. Muito obrigado por você ter vindo se alimentar da bendita palavra de Deus. Nós encontramos nesse texto a viagem de Abraão. Abraão está subindo para o Egito. Abraão, ele foi em demanda a uma orientação divina. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e diz para ele: vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas que terra? Ele não viu o mapa da terra, ele não sonhou com a terra, ele não tinha noção da terra. Ele foi porque Deus havia dado uma orientação para ele, dizendo: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. O texto está dizendo de que Abraão não era uma pessoa qualquer. E o importante é que Abraão, ele toma a decisão para obedecer a Deus. O texto sagrado fala muitos textos relacionados a isso. Mas nós podemos usar um texto: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus. Primeiro o reino de Deus. Você pode ter 1000 atividades, mas isso não importa. Primeiro você precisa buscar o reino de Deus, buscar a presença de Deus, ou cuidar da tua vida espiritual. E nós temos no nosso corpo 3 divisões: corpo, alma e espírito. Ou podemos dizer espírito, alma e corpo. Nós temos uma ação dentro de nós que é a que nos chama a atenção em busca de algo sobrenatural, que é o lado do nosso espírito. Então o nosso espírito não morre. O nosso, quando o primeiro casal foi criado, Deus soprou no nariz e deu a alma vivente, ou seja, soprou, que seria dando o espírito a esse ser humano. Quando o homem pecou, ele diz: olha, o corpo volta para o pó que o deu, mas o espírito volta para Deus. Louvado seja o Senhor. Então,
a parte espiritual, que muitas vezes as pessoas não se incomodam, não se preocupam, não levam a sério, é o que é mais importante. Porque todos vocês e todos nós sabemos que a morte, como disciplina para a vida humana, que ela não tem exceção de pessoas. Morre o pobre, morre o rico, morre o pequeno, morre o grande. A morte vem para todos. E ao pregador aos Hebreus diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Por essa razão, nós precisamos cuidar principalmente da nossa vida espiritual. E Deus chama esse homem, que é chamado pai na fé. Esse homem que Paulo escreve aos Gálatas, falando sobre bendito aquele que é feliz com o crente Abraão. Chama Abraão de crente, glória a Deus. E esse Abraão não era um qualquer. Esse Abraão tinha vínculo com muitas coisas. Talvez como você, tem vínculo com muitas coisas. Talvez você poderia dizer: mas eu sou muito ocupado. Tudo bem, você pode ser muito ocupado, mas Deus não chama só os desocupados, nós chamamos o ocupado. Você tem ocupação? Abraão também tinha, mas Deus chama Abraão para um trabalho, para uma caminhada, para em busca de um Deus todo-poderoso, que não é, mais uma vez, que não é segundo os deuses das nações. Porque os deuses das nações é feito de ouro, de prata, de bronze, de pau, de gesso e outros materiais. Os deuses das nações têm pé e não anda, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem mãos e não abençoa. O nosso Deus é diferente. Ele tem ouvido e ouve. Ele tem boca e fala. Ele tem pés e se move. Ele tem braços e abençoa. Esse Deus se importa com você e se importa comigo também. Glória ao Senhor. Isso é muito importante. E esse Deus que se importa conosco e que nós não somos fruto do acaso, nós não somos fruto da ciência que diz que as pessoas são filhos de um verme, ou filho de macaco, ou veio do macaco. Não, nós somos obras das mãos do Todo-Poderoso. Foi Deus quem criou você, foi Deus quem nos criou. E é nessa criação fantástica que é o ser humano, que você pode nem entender você mesmo, né? Tem coisas que você não entende a você mesmo. E a ciência procura entender a vida humana, mas não consegue entender a vida humana na sua diversidade. Por exemplo, às vezes a própria ciência não entende como é que um espermatozoide, um óvulo, pode formar cabelo, pode formar osso, pode formar coração, pode formar sangue. Como é que esse pequena coisa que surge do homem e da mulher pode formar um ser tão inteligente, tão capaz de inventar, capaz de se locomover por suas diversas maneiras? A tecnologia que esse ser humano pode fazer uma coisa que você se comunica em várias partes do mundo em segundo, você pode enviar imagens ao segundo. Como é que esse ser humano, que ele pode criar tantas coisas, como é que esse ser humano não se entende? Por exemplo, o cérebro do ser humano, ninguém ainda teve oportunidade, pelo menos de fazer operação no cérebro do indivíduo, fazer operação do coração, transplante do rim, transplante de todas as coisas, mas o cérebro não, entende? E quando há uma morte cerebral, o indivíduo pode tirar todas as demais partes do corpo, porque ele já morreu, entende? Esse ser humano que é tão fantástico e tem coisas bonitas e boas. Por exemplo, os nossos olhos é capaz de definir cores, objetos,
seres viventes, enquanto que a língua realiza obras tão grandiosas, por exemplo, sobre sabores, o amargo, o azedo, o doce, o apimentado, enfim, o quente, o frio. Ora, um pequeno membro do nosso corpo, como é que pode definir tantas coisas assim? Isso é obra do Todo-Poderoso. Essa é obra daquele que nos conhece, daquele que nos formou, daquele que deu oportunidade de termos a oportunidade de ir e vir. De ir e vir. Que maravilha o corpo humano, que maravilha esse ser humano. Nenhum dos animais da terra é igual. Por mais que se diga que nós viemos da origem do macaco, mas o macaco nunca aprendeu tecnologia nenhuma. Macaco nunca perdeu a sua capacidade de ser macaco. O ser humano não, ele evolui cada dia, cada momento, cada coisa que aparece. Foi o ser humano que inventou por uma sabedoria que vem de Deus para a sua própria vida. Louvado seja o Senhor. Aramahai Suryamai Kaidobanahai Sharabai. É esse homem, é esse ser humano que Deus está preocupado. Você pode até não pensar, mas Deus se preocupa com você nos pequenos detalhes. Deus se preocupa com os seus pequenos detalhes. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus providenciou esse momento grandioso, maravilhoso, extraordinário, para você ouvir a bendita e magnífica palavra de Deus. Aleluia! E Deus chama, como Ele tem boca, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele fala, tudo obedece a Ele, glória a Deus, e Ele chamou esse homem. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu. Então Deus tem consciência, Deus tem direção, Deus tem orientação, Deus tem intenção, Deus tem mil coisas que você não entende. Ele pode falar com o ser humano, sim senhor. Então chama esse homem e ele chama para ir para uma terra distante. Esse homem que era muito rico. Talvez se fosse uma pessoa muito rica que tivesse aqui, diz assim, eu não vou fazer isso. Porque o indivíduo, às vezes, quando ele é ateísta, ele acha que todos os bens ele conseguiu pela sua capacidade humana. Às vezes, todos os bens ele acha que ele conseguiu pelo seu mérito, pela sua intelectualidade, pela sua administração. Não, Deus chama quem Ele quer, como Ele quer e manda para onde Ele quer. Glória seja dada ao Senhor. Isso é muito importante. E Deus não chama um desocupado, Ele chama um cara que está muito ocupado. Talvez você diga, mas eu sou muito ocupado. É engano seu. Você não é fazendeiro, você não é comerciante, você não é dono de uma grande empresa. E mesmo se fosse, Ele chamaria você. Se você não é dono de tudo isso, então você não tem ocupação maior que a de Abraão. Se Abraão obedeceu, com certeza você deverá também obedecer à voz do Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. E Abraão, a meu modo de ver, a grosso modo, ele era um camarada muito inteligente. Deus faz isso com você também. Ele era muito inteligente, porque uma pessoa que administrava 318 empregados, com certeza alguns empregados deviam ser casados. A Bíblia não fala, mas devia ser casado, porque não era só solteiro. 318 empregados ele tinha. Isso não contando com o parente que estava acompanhando ele. Então ele era um grande administrador. E sabe que as coisas não funcionam na tua casa, na tua vida, porque você não pediu a Deus sabedoria para administrar. E você precisa pedir a Deus que Deus te dê sabedoria para você administrar. A princípio nós encontramos no Éden
Deus chamando a atenção de Adão. Olha, eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e você vai guardar, você vai lavrar. E queria Deus dar a Adão a oportunidade de administrar. Aí de repente Deus vê que Adão não estava bem, porque estava só, e ele então resolve criar uma mulher e dá Adão a uma mulher. A administração é isso. Você precisa aprender a administrar as pequenas coisas. Se você não aprende a administrar as pequenas coisas, você jamais vai administrar as grandes coisas. Jamais. E o texto sagrado diz assim, que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Aleluia! E aí é importante isso, quando você começar a administrar. Adão, ele teve um problema de administração, porque ele não soube administrar a mulher dele. Uma pessoa. Eu sabia administrar uma pessoa. E aí você quer administrar grandes coisas, fala, pastor, eu preciso de uma orientação, de empreendedorismo. Pastor, eu preciso de uma orientação, porque eu preciso alcançar alguma coisa na vida. Mas aprenda a administrar pelo menos um, né? Ninguém consegue viver no mundo sem a ajuda dos outros. Até porque Deus nos criou no ser para vivermos em sociedade. Diga comigo, sociedade. Sociedade. Mais uma vez. Sociedade. Mais uma vez. Sociedade. Então, Deus nos criou para vivermos em sociedade. E isso é importante quando você aprende a viver em sociedade. Quando você começa a administrar as tuas próprias emoções. E às vezes a pessoa não sabe administrar as emoções. E o lado emocional da nossa vida é muito importante. É saber administrar os outros, porque como Deus nunca não fez todos nós iguais, nós somos 7 bilhões de seres humanos, somos diferentes. Então, se é diferente, eu tenho que viver com os diferentes. Com os diferentes. Eu tenho que aprender a viver isso. E se não aprender a viver com os diferentes, aí eu não vou ter condições de desenvolver grandes tarefas na vida. Por que Deus chama Abraão? Deus chama Abraão um homem exatamente que já sabia viver com os diferentes. 318 empregados, 300 situações diferentes. Nenhum era igual. Nós muitas vezes estamos num ambiente, principalmente aqui em Portugal, as pessoas que vêm do Brasil principalmente, quando eles vêm aqui eles vão morar numa casa só. Às vezes 2, às vezes 10, às vezes até mais. E eles não conseguem viver em sociedade. Eles têm problema de viver em sociedade. Gente, você nunca vai encontrar duas pessoas iguais. Então você tem que aprender a viver com os defeitos dos outros, compreender o temperamento dos outros, saber as limitações dos outros, entender a vida dos outros, saber que os outros também são limitados, como você também é limitado. E aí então, quando você aprende a viver isso pela fé, compreendendo que você não está na tua terra, você está na terra de alguém que é muito diferente, a linguagem, a cultura e tantas outras coisas. Aqui a gente tem que aprender a culturação portuguesa, a língua portuguesa, os hábitos portugueses, para viver bem e poder ter muita influência e muito crescimento nesse país. Louvado seja o Senhor. Aleluia! E o que me chama muita atenção da vida de Abraão para esta caminhada é que Abraão, ele aprendeu a viver em família, embora não tivesse filho. Ele tinha uma esposa, mas também tinha um sobrinho. E o sobrinho tinha esposa e mais 2 filhas. Que maravilha! Abraão, além dos 318 empregados, além das pessoas que talvez acompanhassem os empregados, e mais Ló, e mais a pessoa que era casada com Ló, e mais as 2 filhas, e mais a sua esposa, a administração era muito grande. E isso é importante, irmãos. Começa pela família. Faça uma boa administração em família,
para você ser uma bênção na tua casa. E saiba que a tua casa precisa de Deus, precisa da orientação divina. Se você não tem sabedoria, peça a Deus, e Deus vai vos dar sabedoria para administrar a sua casa. Oh, glória ao Senhor, oh, aleluia. Isso é importante, entender que a sua esposa, por exemplo, ela não tem as mesmas habilidades que você tem, né? Às vezes ela não tem as mesmas desenvolturas que você tem, ou pode ser que ela tenha mais desenvoltura que você. Também isso pode ser, isso é administrado. Tem aqueles homens, os machistas, que ele não admite que a mulher seja mais sábia do que ele, seja mais profissional do que ele, não sabe que seja mais entendida do que ele, e culturalmente às vezes seja melhor que ele. Às vezes existe casos assim. Isso também é administrado, né? Como eu, há muitos anos, eu vi uma pessoa com um violão, e lá no violão estava escrito assim: quem manda em casa é ela, mas quem manda nela sou eu. Então aprender a administrar isso, conviver com pessoas, seja mais sábio ou não, seja mais culto ou não, seja mais profissionais ou não, ter um temperamento adverso, seja ele qual for, mas aprender a conviver em sociedade. E isso é importante, começando pela família. Até porque quando Paulo escreve a carta a Timóteo, ele diz o seguinte: aquele que não cuida dos seus, principalmente a sua família, negou a fé e é pior do que os infiéis. Então precisa cuidar da família. Mesmo a sogra está junto, ajuda, convive um pouco com a sogra. Eu sei que ela é um pouco crica, né? Ela é um pouco ciumenta, enfim, mas aprenda a viver com ela, porque se você criar problema com a sogra, você está com problema com a filha, e vice-versa. Então isso é muito importante, é muito importante. Abraão aprendeu a viver em família. Quando ele chegou a um determinado momento, no versículo 6, que está escrito, vamos ler mais uma vez. E não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque a sua fazenda era muita, de maneira que não podiam habitar juntos. Fala comigo, juntos. Juntos. Mais uma vez. Juntos. Mais uma vez. Juntos. Aqui o problema é juntos. Habitar juntos. A primeira frase, habitar juntos. A segunda frase final, habitar juntos outra vez. O problema é habitar juntos. E Cristo, pela sua grande misericórdia, Ele fez uma coisa dentro de nós. E tem um pouco mais de facilidade de vivermos juntos. Sabe o que é? É o amor de Deus derramado em nosso coração. Quando nós amamos a Deus, quando nós aprendemos o amor de Deus, porque o texto sagrado, até porque quando João viu lá em Apocalipse, eu tenho contra vocês que deixaram o primeiro amor. Aí nós vamos encontrar lá em Romanos escrito da seguinte maneira: porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amor vem do céu. Não é aquele amor como alguém fala, que a fulana está fazendo amor. Ele está fazendo sexo, está fazendo amor. Entende? Porque o verdadeiro amor é o que está registrado no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. Depois, quando você chegar em casa, você começa a ler do versículo 4 em diante, e você vai entender os aspectos do verdadeiro amor. E então nós encontramos que quando o indivíduo tem o amor de Deus derramado no coração, é mais fácil de usar um termo chamado tolerância. Diga comigo, tolerância. Tolerância. Mais uma vez. Tolerância. Mais uma vez. Tolerância. Tolerar. Como é que você tolera uma pessoa de um temperamento sanguíneo, por exemplo? Como é que você tolera uma pessoa melancólica? Sempre está de mau humor, né? Como é que você tolera, por exemplo, uma pessoa frenética, uma pessoa que vai devagar? Você está a 100 por hora, mas ele está a 20 por hora. Como é que um camarada casa e vive com a mulher desse jeito, ou com o marido desse jeito? A 20 por hora, gente.
Meu Deus, o mundo está acabando. Isso não, calma aí, já chego lá. Como é que vive? Só vive quando você compreende isso pelo verdadeiro laço do amor. O amor vai te segurar, a corda forte que vai segurar, chama amor. E o amor de Deus derramado no teu coração vai dar capacidade de você conviver com essa pessoa em amor. Então, isso é importante. O que me chama a atenção é que Abraão queria, ele estava habitando junto, mas o problema era a falta de espaço. Diga comigo, a falta de espaço, pode trazer muitos transtornos. Mas Abraão era um homem diferente, né? Apesar da falta de espaço, porque todos os dois eram bem de vida. O Abraão era rico? Era, mas o Ló também não era tão pobre. E o espaço foi o grande problema. O teu problema em muitos lugares chama-se espaço. Não tem espaço. A falta de espaço. E essa falta de espaço pode ser nos seus diversos sentidos. Portanto, é importante se preocupar e você viver bem em espaços e tolerar bem em espaços para que você não crie um problema. Abraão chama o sobrinho e diz: olha, o espaço está com problema, nós temos problema de espaço. Você é rico, vai ficar mais rico ainda, eu sou rico também, vou ficar mais rico ainda, e o espaço não dá. Os empregados não têm a mesma capacidade que nós temos. Os empregados já começaram a discutir. Os empregados já começaram a criar questões. Então, como nós somos família, como nós somos parentes, então vamos cuidar do espaço. Não vamos deixar os nossos empregados brigarem, porque se eles brigarem, aí nós acabamos perdendo muitas coisas boas da nossa vida. E uma das coisas que eu quero chamar a atenção de todos vocês aqui, chama-se relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Mais uma vez. Relacionamento. Gente, cuida do teu relacionamento. Aí você perde o relacionamento por causa de dinheiro. Você perde o relacionamento por causa de posição. Você perde o teu relacionamento por uma bobagem. Então, nunca se esqueça que o relacionamento é o ponto alto da vida. Se você estiver bem com o teu, se relacionar bem com as pessoas, você pode não ter nada no bolso. Nada no bolso. Mas o bom relacionamento vai lhe permitir você ter tudo na vida. Quem é essa falando? Isso aí é um amigo meu que eu conheço. Ele estava falando para mim de um amigo meu que está lá no Brasil, viveu com ele na Venezuela, está lá no Brasil. Ele falou assim: eles são como meu irmão. E não é branquinho como ele é, não. É um moço com quase 2 metros de altura, morenão. E diz assim: ele é como meu irmão. Que é isso? Relacionamento. Ele está lá no Brasil, mas eles estão preocupados com ele, porque eles, para sair da Venezuela, eles pagaram a passagem, ajudaram ele até chegar no Brasil. Morando aqui, eles fizeram isso com o rapaz lá. E nós agora chegamos lá e abraçamos ele. O que fez isso foi o bom relacionamento. Porque se não tivesse bom relacionamento, ele ia morrer na Venezuela. E a Venezuela não está tão bem assim como vocês imaginam. É um problema muito sério, problema de governo. O povo põe as coisas na cabeça, anda 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros a pé para escapar da morte e escapar da fome, sabe? Mas o que fez levar o Adem para Guarapuava foi o bom relacionamento. Relacionado a isso, eu digo que relacionamento é prima irmão da amizade. Prima irmão da amizade. Diga comigo, amizade. Mais uma vez. Mais uma vez. Amizade não tem preço. Amizade não tem preço. Amizade é algo tão profundo, né?
ele pode salvar, ele pode transformar, ele pode libertar. O indivíduo pode oferecer um rim do seu corpo, ele pode oferecer o sangue do seu corpo, porque a amizade é coisa tão forte na vida que nós nos movemos mais pela amizade que pelo dinheiro. O dinheiro pode matar, a amizade nunca mata, ela liberta, ela colabora, ela fortalece, ela ajuda, ela dá vida. Portanto, os grandes amigos da Bíblia, por exemplo, o Davi tinha um amigo, o amigo dele morreu, e passou-se muito tempo, quando ele estava no palácio, que ele agora já não era um perseguido, ele agora não era um retirante, ele agora não era uma pessoa que estava se escondendo, ele agora era rei. E em meio àquele momento ele se lembrou do amigo. Vocês se lembram de alguém que era da família de Saul, que fazia parte do seu filho? Alguém falou, Mefibosete. Quem era Mefibosete? Era filho de um amigo seu. E esse amigo seu morreu, mas ficou Mefibosete. Quem era Mefibosete? Mefibosete era uma criança, que a ama daquela criança, ou a mulher que cuidava daquela criança, naquele momento tão terrível, ela pegou a criança para fugir. Quando estava fugindo, o menino caiu. Quando o menino caiu, uma carroça passou em cima das suas pernas e deixou ele paraplégico. E ele foi para Lodebar, um lugar assim, uma favela. Foi lá para aquela favela, um lugar escondido. E aquela mulher tentou esconder Mefibosete de todos os lados, porque foi a única pessoa que escapou. E escapou aquele paraplégico que era filho do seu amigo que havia morrido. E disse, não há ninguém. Eu conheço. Tem lá em Lodebar, ou seja, naquela favela, naquele lugar ruim, naquele lugar triste, lá tem um rapaz, Mefibosete, ele é paraplégico, ele está lá, escondido, porque quando alguém assumiu o reino, todos os homens daquele reino eram mortos, e ele estava escondido por isso, porque ele era filho de rei, e o perigo era grande. Mas a amizade que Davi tinha com o pai de Mefibosete, mesmo depois de morto, falou alto no seu coração. Diz assim, pronta a cavalaria aí, ajunta toda a guarda aí, vai lá em Lodebar e me traga esse homem aqui. Quando chegou, que disse para Mefibosete, falou assim, eu vou morrer, porque o rei mandou me chamar, vai cortar meu pescoço, porque só eu que escapei, e ainda aleijado, não posso andar, né? Ainda usurpado pelas pessoas que cuidavam dele. Mas quando ele chega perante o palácio, quem é você? Eu sou fulano e tal, Mefibosete e tal. Sim, me diga uma coisa. E ele diz assim, eu sou como um cão perante de você. Já estava se rendendo. Ele disse, não, você é filho do meu amigo, a partir de hoje você vai sentar na minha mesa, vai comer na minha mesa. A partir de hoje você vai os bens que eram do teu pai, eu vou devolver todos os bens do teu pai. E a partir de hoje não há mais crise para você, porque você vai comer na mesa do rei. Sabe o que levou ele para a mesa do rei? A amizade. Você também pode ser uma bênção através da amizade. Faça amizade o máximo, porque a amizade pode salvar a tua vida. A amizade pode te dar grandes oportunidades. A amizade vai parar com que você possa evangelizar as pessoas do teu bairro. A amizade poderá fazer você ganhar o homem mais importante da tua região. A amizade é algo extraordinário. A amizade pode salvar, transformar, libertar. A amizade pode fazer até milagres. Se lembra da viúva nos dias de Eliseu? Quando Eliseu disse, vai em casa, toma muitos vasos emprestados, muitos e não pouco. A mulher foi mandou os filhos tomar vaso emprestado. Quem é que vai emprestar seu vaso para um desconhecido? Só vai emprestar para quem tem amizade, para quem é conhecido. E sabe o que aconteceu? Ela trouxe muitos vasos. Sabe o que aconteceu? O milagre foi tão grande que ela pagou as suas dívidas, ainda sobrou para viver do resto, por causa da amizade.
Oh, glória ao Senhor. Sabe por que a viúva de Naim estava saindo com uma grande multidão? Por causa da amizade. Se ela não tivesse amizade, ninguém ia velar o seu defunto. E tem gente que morre e ninguém vai velar ele porque não faz amizade com ninguém. Mas é importante que a amizade constrói, a amizade edifica, a amizade salva, a amizade faz milagres, louvado seja o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Verdade de Deus. Dá até uns minutinhos, né? Tem uns minutinhos. Eu estou com medo de passar do horário, porque senão vocês ficam cochilando aí, fica complicado. Quem é que está com sono aqui? Ah, não. Então, o que me chama a atenção é que Abraão, ele estava pensando sobre relacionamento. Pensando sobre amizade. Se ele não pensasse assim, não ia chamar, não ia nem dar bola pro, como diz o brasileiro, a moçada brasileira, mas ia nem dar bola para o Ló. Ó, foi eu que Deus me chamou, você é o meu carona aí, você que está me acompanhando, não está dando certo, procura o teu rumo. Mas, no entanto, a Bíblia diz que esse relacionamento com Abraão fez com que Abraão tomasse uma decisão muito importante naquele momento tão importante. E a Bíblia diz que o Abraão, ele chegou ao momento de decidir, né? Olha aqui, vamos fazer o seguinte: você é meu irmão, não vamos ficar brigando por causa dos outros, não vamos interferir em quem está fazendo confusão, porque tem gente que gosta de comprar a briga dos outros, né? A briga nem é dele, começa a comprar a briga dos outros. Peraí, irmão, ó, não vai comprar a briga de ninguém, fica na sua, né? Você não tem nada a ver com isso, não se meta nisso, não vai se envolver nisso, fica na sua, Deus vai te abençoar, lá na frente você vai sair fora dessa, né? E não resolva as coisas assim, de grosso modo. Se o problema é hoje, deixa para resolver daqui uma semana, porque senão você resolve o problema hoje, e aí hoje tem uma formalidade de resolver. Daqui uma semana, as coisas podem ser resolvidas de uma forma bem diferente. Viu? Eu sei que você está aqui para me ouvir isso, né? E é importante isso. E o importante agora é uma coisa que me chama a atenção. Que Abraão, apesar de muito rico, ele toma uma decisão, né? E uma decisão fantástica. Sabe qual foi a decisão? A decisão de dar oportunidade. De dar oportunidade. Tem coisa que às vezes acontece que é ruim demais. Pensa, ruim demais. Gente, como foi ruim isso? Não devia ter feito isso. Mas dá oportunidade. Dá uma oportunidade. Às vezes nós temos casos que às vezes por falta de oportunidade, você perde uma pessoa muito boa. Por falta de oportunidade, você poderia estar com uma pessoa muito boa. Então, oportunidade são coisas que nós nunca devemos abrir mão. Se você pode dar a oportunidade. Tem um rapaz, um pastor lá que trabalha comigo. Se você pensasse, eu dei para ele pelo menos umas 10 oportunidades. Pelo menos 10. Mas pensa no cara ruim. Pensa no camarada cabeçudo. Parece prego. Só tem cabeça para tomar uma retada. Pensa no camarada cabeçudo. Mas chegou um momento que eu falei, o povo falou, não, pastor, não, vamos dar mais oportunidade. E agora ele está uma benção, uma maravilha. Depois de muito tempo, ele agora está uma benção, está trabalhando direitinho. Esses dias chegou perto do filho casado. Falou assim, fulano, você está bonzinho agora. Pastor, eu pensava que estava bom, mas lá atrás. Não, agora você está ficando bonzinho. Não é lá atrás não, lá atrás você foi ruimzinho, né? Agora você está ficando muito bonzinho. Então, irmãos, dê oportunidade. Talvez você não dê oportunidade ao teu filho. Na primeira você jogou ele fora da casa. Jogou ela fora da casa, por quê? Tem coisas muito ruins na vida, mas a pessoa não está perdida. Tem pessoa que às vezes uma oportunidade pode salvar o indivíduo. Eu me lembro de uma mulher lá no estado de Minas Gerais chamado Montes Claros. Eu estava fazendo um seminário para casais e aquela mulher me chamou à parte e disse, pastor, e na minha adolescência a minha mãe me jogou fora e eu tive uma vida muito ruim.
Mas sabe o que aconteceu comigo? Eu fui para a igreja, Jesus salvou a minha vida. E agora minha mãe está muito doente. As minhas irmãs que nunca saíram da casa, não querem cuidar dela. Mas eu estou na casa dela para cuidar dela. Olha a oportunidade. Gente, a oportunidade fortifica a alma. A oportunidade lhe dá um conceito de uma segunda opção ou mais. E essa opção, às vezes o indivíduo muda como se fosse da noite para o dia. Então a oportunidade é extremamente importante. Então Abraão chama Ló e dá a ele a oportunidade. Guarde comigo, escolha. Mais uma vez. Mais uma vez. Saiba como fazer a escolha. A tua vida só vai bem através da tua escolha. Mas a tua vida pode se perder por causa da escolha. A tua vida pode se perder por causa da escolha. E quantos sofrimentos você sofre? Pastor, sabe o que eu sou? Porque eu fiz uma má escolha, pastor. Eu não tinha nem a mínima consciência na questão da escolha. Gente, se fosse hoje, eu não tinha escolhido daquela forma. Por quê? Porque hoje você se amadureceu. Mas você sofreu muito por causa da escolha e está sofrendo a consequência até hoje. A escolha mal feita, né? A escolha mais acertada é quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus. Aleluia! Quando você coloca na mão de Deus, a tua escolha é acertada. Por que é acertada? Porque Deus é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele sabe o teu futuro, Ele sabe onde você vai chegar. E a tua escolha na orientação divina, você nunca vai errar, porque Deus é perfeito, louvado seja o Senhor. Aleluia! Então a primeira coisa que Ló teve foi escolha. E quantas vezes acontece isso? Né? Quantas vezes acontece isso? E Abraão disse, você escolhe. Escolha. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Então nessa noite, eu sei que o Espírito de Deus está te preparando. Está te preparando para um grande evento na tua vida. Um grande evento na tua vida. Mas saiba fazer a escolha. Faça uma escolha na direção de Deus, na orientação de Deus. Não faça escolha só por estar vendo alguma coisa aparentemente boa. Ló fez uma escolha assim. Ele olhou para a campina, achou que era como a campina do Jordão. Sabe o que aconteceu? Foi uma escolha mal feita. Ele não usou nem a razão. Ele não usou o entendimento. E entendimento é o olho da alma. Sabe? O entendimento é o olho da alma. 4:4, 2 Coríntios. Diz assim, o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo, para que não veja a luz do Evangelho de Cristo. Enquanto Paulo escreve em Romanos, capítulo 12, verso 2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis. Primeiro, o que? A boa, primeiro a boa, depois a agradável, depois perfeita vontade de Deus. São três coisas importantes na vida. Eu não vou falar sobre essas três coisas. Imagina uma escolha baseada nisso. Então, às vezes o teu problema é a questão da escolha, não sabe escolher. Se não sabe escolher, então apela para Deus. E em segundo lugar, procure sugestão. Diga comigo, sugestão. Mais uma vez. Sugestão. Se lembra de Naamã? Naamã estava na beira da bênção. Foi lá na casa do profeta. E o profeta disse para ele, vai lá no Jordão e lá umas 7 vezes. Ele olhou para a água assim, falou, que água suja, que água ruimzinha. Lá onde eu moro, lá tem o Albano, tem o Farpar, muitas águas cristalinas, muito melhor que essa água. Melhor essa água. E estava indo embora. Aí apareceu um rapaz, uns criados dele, que deu uma sugestão. Mas meu Senhor, e se ele dissesse uma coisa pior que essa, você não ia fazer? Sim, ia fazer. E por que você não faz? Você já está aqui mesmo, vai fazer. Mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 6.
e na 7ª vez saiu inteiramente limpo, porque ele estava dentro de uma direção e ele ia, o foco dele foi para um outro lado, totalmente diferente, porque estava olhando a aparência, ele não estava olhando para a direção, e o resultado, o criado salvou a vida dele, porque ele ouviu uma sugestão. Às vezes tem coisa que a mãe está sugerindo e o filho não está nem aí. Às vezes a mulher está sugerindo, mas não está nem aí. Às vezes o pai está sugerindo, mas o filho não está nem aí. Às vezes a família está sugerindo para o marido e não está nem aí. Gente, vamos analisar essa sugestão. Se essa sugestão estiver numa direção de Deus, na vontade de Deus, com uma sugestão justa, por que eu não vou renunciar a mim mesmo? Por que eu não vou mudar de caminho? Mesmo que a minha ótica veja a coisa indo aparentemente para um lado que eu acho que esteja positivo e é negativo. Então, é muito importante que Abraão ele tome essa decisão de decidir, né, com relação a dar essa oportunidade de escolha a Ló. Ló não fez uma boa escolha porque olhou pela aparência, não viu o vizinho, não foi ver a terra, foi ver nada disso, não usou a razão. Aí Abraão ficou num lugar pior. Mas você pode olhar o texto. Daí a escolha de Abraão foi diferente. Deus disse: levanta o olho. Ele olhou, olha para frente, olha para trás, olha à direita, olha à esquerda. Tudo isso eu vou te dar. Ah, pastor, mas é um lugar difícil. Não importa. Se Deus está te direcionando, saiba que o deserto vai florescer. Saiba que o deserto vai dar água, porque Deus não abençoa o lugar, Ele abençoa a pessoa. E se Ele está te mandando, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Se Ele está te mandando, Ele vai cumprir com a sua bendita palavra. Nada no mundo vive sem a orientação divina. Você olhando para o livro de Gênesis, todas as coisas foram criadas em 6 dias. E elas vivem organizadamente até hoje. Não precisam mexer em nada, porque o que Deus cria, Ele cria perfeito. E se você olha Hebreus capítulo 11, os mundos foram criados pela sua palavra. A sua palavra é sim e amém. Todos os animais, todos os seres viventes ou não viventes, respeita e obedece à voz do Todo-Poderoso, porque foi Ele quem criou, louvado seja o Senhor. Então você também pode ser orientado por Deus. Essa grandiosidade de Deus é tão grande. A escolha, deixa Deus escolher por você. Se você não sabe, peça para Deus escolher para você. Agora respeite as sugestões também, que isso é muito importante para a sua vida. Louvado seja o Senhor. Estou terminando. Estou muito feliz nessa noite. Estou falando como que os céus estivessem aqui falando com você. Eu estou sendo um instrumento na mão de Deus para te ajudar. Xanamahai, Karabashuri Amalai. Você nem imaginava que a reunião como essa seria tão importante para você. Mas Deus é muito, muito carinhoso com você. E tão bom com você que Ele trouxe você aqui para ouvir exatamente isso. Então a escolha é muito importante. A orientação de Deus foi muito bom para Abraão, né? E eu quero encerrar aqui com a intercessão, porque a terra era muito estreita, havia problema de espaço, e o problema de espaço trouxe uma dificuldade que o Ló foi obrigado a tomar um caminho e Abraão outro caminho. Primeira coisa que eu quero dizer para você, antes de falar de intercessão, que é muito importante viver em paz. Diga para o teu amigo, é muito importante vivermos em paz. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém. A paz é muito importante. E aí que está a questão. Se você não está em paz, está muito perto, está falta de espaço, então
a distância não vai fazer você perder a paz. Pelo contrário, a distância até pode te unir muito mais. Entende? O apóstolo São Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Tem coisa que, se você viver muito perto, você não vive em paz. Você ficar um pouquinho mais distante, aí você tem até saudade. Como o cara até judiava de mim, mas tem saudade, tem saudade até. Aí quando o camarada vem de longe, que ele te encontra, até não era tão agradável para junto, mas quando ele te encontra, ele te abraça, ele chora. Oh, que bom, que saudade de você. Então, não é só estarmos juntos para vivermos em paz. Às vezes a distância pode nos permitir vivermos muito mais em paz ainda. E a distância não nos separa. Diga comigo: distância não nos separa. Mais uma vez: distância não nos separa. Distância não vai nos separar. Entendeu? Ainda mais agora com um iPhone desse, né? Você vê até imagem, né? Vê até imagem. A distância não nos separa. Foi o que aconteceu com Abraão. O Ló foi para Sodoma. Lá houve muitos problemas. E de repente Deus toma uma decisão. Que decisão magnífica. A decisão de avisar o que ia acontecer com Ló. Deus decide avisar para Abraão o que ia acontecer com Ló. E quando Abraão descobre aquilo que ia acontecer com Ló, ele ficou muito preocupado. E sabe que Deus nos avisa? Deus nos avisa para cuidar de gente que está longe. Esses tempos o cara estava lá em Mato Grosso, eu estava no Paraná, que é muito longe, e Deus falou comigo. Aí eu liguei para fulano: ó, Deus me fala assim com relação a você. E você, pastor? Eu comecei a chorar na hora, porque exatamente como o senhor falava, estava acontecendo comigo. Deus ainda avisa a gente para nos ajudar, os nossos parentes e os nossos amigos. Ele mostra ainda. E foi isso que aconteceu. E quando avisou, sabe o que aconteceu? Intercessão. Ele começou a dizer: mas meu Senhor vai mandar fogo para Sodoma e Gomorra? Vamos mandar fogo. Vai acabar com tudo? Vamos mandar acabar com tudo. Mas e se lá tiver 50 justos? E se lá tiver 50 justos? Não, eu não vou fazer por amor de 50 justos. E se tiver 10? Se tiver 10, não vou fazer por causa dos 10. E se tiver 5? Não vou fazer por causa dos 5. Então, Abraão foi intercedendo por Ló. Sabe o que o texto da Bíblia diz? Assim: Deus ouviu a oração de Abraão e tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Deus ouviu a oração de Abraão e tirou Ló de Sodoma e Gomorra. Aleluia! Deus só ouve intercessão, irmão. Interceda por alguém que está precisando de você. Interceda pela igreja. Interceda pelos pastores. Interceda pela obra missionária. Interceda pelo teu parente que está lá longe. Você está aqui num lugar bom, mas o teu parente ficou lá, num lugar muito ruizinho, num lugar sem expressão nenhuma. Você sabe que o salário dele não vale muita coisa. Você sabe que quando você largou ele lá, ele já ficou passando fome. Então, interceda por ele. Viu? Interceda. Deus ouve a oração? Deus ouve a oração de quem intercede. Deus ouve a oração de quem intercede. Mais uma vez eu vou dizer: Deus ouve a oração de quem intercede. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus ouve a oração de quem intercede. Interceda. Ore, irmão, por alguém. Sabe, eu vou concluir dizendo: e Deus foi tão bom que ele enviou um anjo lá. Enviou os anjos lá. Deus pode enviar anjos até hoje, irmão. Deus pode enviar vidas para resolver o problema do teu parente que está tão longe, e de alguém que está muito longe, e às vezes do missionário, e às vezes da igreja. Enfim, Deus ouve a oração intercessória. Oh, glória ao Senhor. E acontece que Deus mandou o anjo pousou lá.
fez com que os incrédulos rodeassem a casa a noite inteira e não pudessem entrar dentro da casa, porque afinal de contas é Deus quem protege as casas de alguém que você vai interceder. Deus não permitiu os incrédulos entrar naquela casa. Ficaram tão cegos que não achavam a porta. E quando foi no outro dia bem cedo, o anjo tomou os meninos pela mão e foi tirando, e foi tirando, e foi tirando, e foi tirando, e chegou lá na frente, disse: olha, tá vendo lá a Suar? É um lugar bem pequeno, Ló. Você quer ir para lá? Eu cabia na minha aula, tá bom. Ele estava preocupado agora com o que vai fazer. Ele não estava preocupado com o gado. Ele não estava preocupado com nada. Ele estava preocupado com a salvação, com a alma dele, com a vida dele. É assim mesmo. Tem hora que a coisa aperta, e o que você acha que é mais precioso, você já não vai dar muito valor. Porque o mais importante é a tua vida, louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Encerro isso dizendo: Abraão intercedeu pelo seu parente e Deus livrou o seu parente de uma cidade que foi totalmente destruída. A intercessão tem muito poder. Se você interceder, esse ministério vai progredir de uma maneira que você não imagina. Se você interceder, essa igreja vai desenvolver de uma maneira assustadora. Sabe por quê? A oração intercessória tem muito, muito, muito poder. Deus abençoe. Glória a Deus.